Em nossa última edição impressa, a Folha Noroeste destacou uma matéria: diminuição de vagas e corte de verbas ameaçam os CCAs, os Centros para Crianças e Adolescentes. Nós trouxemos aqui, no estúdio, representantes desses CCAs, ouvindo, como sempre, a comunidade. Esse é o nosso papel de jornalismo comunitário. Muito bom dia, padre. Bom dia. Muito bom dia, Eliana. Bom dia. Muito bom dia, Lília. Bom dia. Muito bom dia, seu Dirceu. Bom dia. Eles representam aqui nesta roda 2 CCAs, a mãe de uma criança que frequenta o CCA e também a representante do Conselho Tutelar da Lapa, a Lilian. Eu queria perguntar para vocês, depois de uma audiência pública no último dia 27 de agosto, muito polêmica, controvertida e também, por que não dizer, extremamente acirrada, né, muito quente, os 3 auditórios da Câmara Municipal lotados para essa audiência pública, qual é a função de um CCA? Nós temos aqui na cidade 70 mil crianças e jovens que frequentam esses CCAs e também 483 unidades. O padre Mário Pistor, ele é presidente da rede Aspomatina, que congrega também os CCAs da Vila dos Remédios e Vila Piauí. Padre, qual a função desses CCAs? Veja, é um assunto de extrema importância para todos nós. Eu, gaúcho, estou em São Paulo, agora a título de cidadão paulistano, me incorpora na cidade com esse objetivo. Acompanho 3 CCA, Vila Jaguara, Vila Piauí e Vila dos Remédios. Para mim e para a rede é de suma importância. CCA, um lugar de produzir consciência, cidadania, valores. Inclusive temos o projeto Ser e Transformar nos nossos CCAs por iniciativa nossa. O impacto social é extremamente significativo. Estabelece vínculos, família com CCA e atende o conceito de vulnerabilidade no âmbito econômico, no âmbito psicológico e no âmbito das relações familiares com o CCA. Extremamente saudável na nossa região, os frutos, o impacto social dos nossos CCAs e da rede CCA. Eliana Nunes também integra, você é mãe de 2 alunos que frequentam o CCA Camille Flammarion, aqui do Jardim Líbano. É isso mesmo? Isso. Eu tenho 2 filhos que estão lá há 6 anos. Eles gostam muito. O Camille desenvolve um trabalho muito legal, que é abrir a visão da criança. Lá eles têm projetos, lá eles desenvolvem peças, lá eles aprendem o que é um futuro para uma criança lá fora. Eles ensinam o que eles têm que fazer, por exemplo, estudar para ser um cidadão de bem, ler para que tenha a mente aberta e entender o futuro do nosso país. Eles fazem um trabalho há mais ou menos há 30 anos que eles estão lá. É um trabalho extremamente respeitado pela comunidade. Todos veem com bons olhos. E é um trabalho que a gente vai lutar, que a gente vai brigar para ele permanecer aberto. Nós precisamos desse trabalho na comunidade. Seu Dirceu Fragoso, da Sociedade do Serviço Assistencial Camille Flammarion. Quantas crianças o senhor tem no seu CCA? 120 crianças. 120. Como nós gostaríamos de ter muito mais, para proteger mais as crianças, não deixar as crianças pela rua aprendendo coisas que não são boas. Como eu gostaria de ter 500 crianças lá para proteger. Os jovens são atendidos na faixa etária de 6 a 14 anos. Isso mesmo. E a importância também de se estender esse trabalho para as suas famílias, né? Exatamente, a gente estende para a família. De que forma? De muitas formas. Nós fazemos reunião com as famílias, né? Sim. Se reunimos com a família, procuramos trabalhar essa família, porque a gente vê que muitos pais, às vezes, não entenderam. Simplesmente chega com a criança, empurra lá para dentro e larga lá. Não é isso. Nós queremos que a família participe do nosso trabalho, porque é um motivo de educação, de respeito, né? E, às vezes, a gente trabalha a semana toda com a criança, falando uma porção de coisas maravilhosas para ela. No fim de semana, ela fica com a família.
Muitas vezes essa criança volta na segunda-feira totalmente diferenciada. Por quê? Porque a educação não foi acompanhada. Então nós queremos fazer um trabalho, criança e família, para que esse trabalho nosso não fique parado, dê continuidade. Esse é o propósito de um CCA, então. Exatamente. Lília, você é do Conselho Tutelar da Lapa. Sim. Eu queria que você explicasse de que maneira, então, o Conselho Tutelar consegue interferir nesses centros, como é que você leva as crianças até lá? Aí acho que não é como interferir, né? Então, tudo chega para o Conselho, né? Então, qualquer violação, qualquer problema, tanto a escola como os próprios CCAs. E é muito importante esse trabalho, porque como eles trabalham muito com a família, porque o CCA trabalha a família, né? Então, em N problemas que nos apresentam diariamente ao Conselho, vem muito do próprio CCA. Por quê? Porque eles têm esse olhar, né, de estar com os problemas, né, padre? Acho que seria assim, a vulnerabilidade, né? Tem aquela integração com a família, então... Mas você trabalha com a criança em situação de vulnerabilidade? Trabalhamos, então, sim. Medida protetiva, a criança e o adolescente é o que nós fazemos diariamente. Mas é o que eu disse, ele tem que chegar, o problema tem que chegar até o Conselho. São muitas escolas e CCAs. Então, nos trazem o problema para a gente verificar o que está acontecendo e, enfim, dar as medidas protetivas àquela criança ou adolescente que está com aquele problema. E quanto até tempo você trabalha a com isso? 8 anos. 8 anos. Você pode destacar algum fato que te chamou bastante atenção? Mas do que? De você conseguir trazer a criança até o CCA, o resultado que isso deu, o acompanhamento disso? Olha, a gente tem que sempre pensar que a gente lida com o ser humano todo dia, né? E a criança hoje e o adolescente é um ser que ele tem todos os direitos. E a gente mantém isso todo dia de aplicar essas medidas porque é uma obrigação do Estado. Então, assim, casos, nossa, a gente tem eles, não saberia lembrar não ia tentar lembrar de um, né, mas várias situações que ela chega, que muitas vezes não está nem na escola, né, já peguei crianças de 9, 10 anos e ainda não ser alfabetizada, então você tem que inserir na escola e ter todo esse trabalho. Nós não trabalhamos sozinhos, trabalhamos com uma rede, então é tudo, educação, saúde, né, então nós temos que trabalhar tudo. Para isso, a gente tem que fazer os encaminhamentos para inserir essa criança na escola, que muitas vezes é bem difícil, porque uma criança de 9 anos ainda não sabe ler e escrever. E aí vai pro CCA, né? Que aí é o período que... E é bem isso, tem aquela integração, tem oficinas, tem diversão, tem teatro, enfim. Então, várias atividades, né? Que isso dá um ânimo, né, nas crianças. É arriscado a gente dizer aqui que o papel do CCA às vezes é até mais importante que a escola? Muito mais. Eu acredito que o CCA ele proporciona um desenvolvimento integrador da criança, do adolescente, porque na escola há uma rotina, há uma aprendizagem, mas o contraturno lhe permite também mudar de ambiente, uma pluralidade de atividades multidisciplinares criativas no âmbito mais personalizado. Então, isto faz com que qualifique o processo do desenvolvimento da criança. Me permita, porque exemplos lá são inúmeros. Eu tenho famílias com pessoas drogadas que recuperaram. Hoje, vindo na missa, padre, mas eu sou do CCA, eu sei o histórico dele e agora casado com filhos. E, inclusive, os seus filhos com perspectiva do CCA. Alguns estão, outros ainda não estão em idade. Mas inúmeros exemplos de extrema vulnerabilidade que foram resgatados por essas atividades desenvolvidas no interior dos nossos CCAs. Há um estudo, inclusive, de que 80% da frequência dos CCAs
são maiores do que contra 40% da escola pública? Sim. Hoje, se você for no CCA, você vai ter aí uma média de uma frequência direta até com um pouco maior, de 90% a 95%. Por que as crianças gostam de ir para o CCA? Porque o CCA não é como uma escola pública hoje. Eu vou falar de uma mãe que tem filho em colégio público. O meu filho hoje, a minha filha, se eu perguntar, como que foi o seu dia no CCA? Ela vem sorrindo, ela vem contando, porque lá ela participa. Lá o professor que está na sala de aula, ele não só fala, ele deixa a criança interagir. Entendeu? Ela passa uma atividade, eles têm uma atividade que todos falam, que todos interagem. É diferente de uma escola. Você vai para a escola hoje, você vê numa rede pública que só o professor fala. Então o aluno, aquilo é maçante para ele. É uma coisa que ele prefere mais estar no CCA do que na escola. Por quê? Porque na escola ela ouve, ela faz pergunta, ela faz atividade para interagir os alunos, ela consegue diferenciar o aluno que fala mais do que fala menos. O que fala menos, ela tenta puxar um pouco mais aquele aluno para se soltar um pouco mais. Querendo ou não, ela está abrindo a visão dessa criança, o CCA. Ele tem esse trabalho muito importante, que ela abre a visão da criança para um futuro melhor lá fora. Ela entra calada e ela sai falante, ela sai expressiva. O fato do CCA ser um núcleo menor estabelece o fortalecimento de vínculos, e a afetividade é uma condição elementar para que haja aprendizagem e reintegração psíquica da criança com ela mesma, com a família, com a sociedade. E o próprio trabalho feito dentro do CCA é diferente de uma escola pública. Eu vi lá na audiência no dia 27, quando eu estava presente, as crianças falaram. Você via que aquilo não era decorativo, aquilo era da criança. Teve criança que chorou lá. Exato. O Bruno estava lá, o Bruno Caetano, estava a secretária e viu. A própria criança chorou e falou assim, não fechem o meu CCA. Por quê? Porque ela se identifica com aquele local. Então, o que nós queremos? Que a prefeitura, que o Bruno Covas, entendeu? O Bruno Caetano dê uma resposta para nós como sociedade, se vai permanecer o trabalho, se vai continuar, além deles nos notificar por escrito, porque falar, qualquer um fala. O que eu acho que o grande centro da questão ali são as notificações recebidas pelos 39 CCAs, né? 39 destes 483, dessas 483 unidades, receberam uma notificação de empenho, ou seja, o corte de verbas em funcionamento até o dia 1º de outubro. É isso, né, senhor Dirceu? É isso mesmo. E o que acontece aí? Isso colocou em xeque os outros CCAs, o trabalho dos outros CCAs e também a continuidade desse trabalho, o repasse de verbas. Agora vai ser uma gestão compartilhada com SMARTS, Secretaria Municipal de Assistência Social, com Secretaria Municipal de Educação. E deixou, então, o pessoal um pouco apreensivo. O senhor ficou apreensivo, senhor Dirceu, com essa fiquei, no começo questão? Eu fiquei, mas logo eu entendi que eles estão procurando pôr ordem na casa, né? Reorganizar. Isso, porque às vezes eu acredito que tem CCAs que recebe para 200 crianças e tem só 100. Né? E por que isso acontece? Porque se existe uma demanda grande, por que consegue receber só por 160? Não consegue, na verdade, concluir o número de matrículas? Às vezes não é isso, eles também não estão, a direção do CCA não está muito interessada em procurar. Porque nós, quando caiu um pouquinho a procura, a gente já procura achar uma solução para o problema. Sim. Porque o importante é a gente não deixar as crianças que saem da escola, os pais estão trabalhando, aonde eles vão ficar. No CCA, eles têm a oportunidade de aprender, de se educar lá dentro. Esse é o maior trabalho da gente. É o contraturno, né? Então, isso daí é importante, porque ali eles têm teatro, tem música, tem uma série de ocupações que eles vão aprendendo e se complementando aquilo que eles aprenderam na escola. Lilian, o que você acha que esta reestruturação pode trazer, pode agregar ou pode somar aos CCAs? Então, eu sou uma eterna otimista, né? Então, claro, não tenho nem porquê dos CCAs, mas eu acho que a educação de qualidade, a gente briga muito, então
A gente trabalha muito com a escola, muito mais até, né, com escolas. Então, nós temos que ter essa obrigação, né, de ter uma escola de qualidade, um ensino de qualidade. Nós sabemos que muitas vezes a própria família, ela não identifica a escola como aprender, a educação da escola. E sim a educação que levei para a escola, e lá educa, e lá acontece. Infelizmente, a gente sabe que acontece. Mas a escola tem essa obrigação de dar uma educação melhor. E a pública, eu acho que faltou e está faltando um pouco isso. E aí vem o CCA, que de repente é aquilo, né? A escola está ociosa, né? E aí eles conseguem suprir isso. E claro, uma criança, ela vai para a escola, ela quer alguma coisa diferente, né? Então, por isso que a importância, as crianças gostam tanto do CCA. Mas a gente não pode esquecer da educação. Eu acho que a gente tem que cobrar isso, e eu acho que esse é um bom momento de ter essa continuidade. De ter, sim, claro, mas vindo de uma educação boa, de qualidade, para ter um CCA bom, de qualidade, e que eles possam trabalhar como sempre trabalhou, e a gente conhece vários que nunca tivemos nenhum problema em relação a nenhum CCA, mas a gente não pode esquecer da educação. Ela tem que continuar. Padre, o que esta reestruturação, ou o que a Secretaria de Educação agora entrando para os CCAs pode significar de fato? Eu sei que o CCA da Vila Piauí fez uma manifestação recente contra o fechamento. O senhor acredita que a educação vai fechar esses 39 ou reavaliar as condições em que eles estão trabalhando e não fechar nenhuma unidade? Em primeiro lugar, eu não sei se isso é um fato, uma notícia interpretada de muitos modos. O que eu espero das políticas públicas, da gestão pública, é de fato que se avalie todo o panorama, universo dos CCAs e se verifique esta realidade, o impacto que isso tem para a sociedade. A gestão pública privada se está condizente, mas, por exemplo, nós lá zelamos pela transparência. E se houve uma manifestação lá, exatamente pelo grande amor que as mães têm àquela unidade, como outras unidades também. Tenho certeza que uma das respostas mais eficazes nesse processo educativo, através da assistência dos CCAs à sociedade, é manter essa política pública. Isso é a expectativa, porque nós comprovamos de perto os resultados da evolução das crianças. Quantas crianças o senhor tem nesses 2 CCAs? 3 CCAs. 3 CCAs. Remédios, Vila Jaguara e Vila Piauí. Ao todo somos 320 crianças. Quanto a prefeitura paga por aluno? 314, se não me engano, 0,09. Isso é suficiente para mantê-los? Nunca cobre o total dos gastos. Porém, como instituição, a gente faz promoções, tem festa junina, tem outras festas que vão agregando valores para que o trabalho tenha uma perspectiva de sustentabilidade. Eliana, você como mãe, o que você espera dessa reintegração de fato? O que nós queremos? Se eles querem fazer uma integração da educação, da escola com o CCA, legal, é bem-vindo. Só que o que a gente quer deixar muito claro é o seguinte: nós não queremos que feche o CCA, nós queremos que eles permaneçam abertos. Porque quando uma criança sai do CCA para ir para a escola pública, ela sai muito animada, porque ela teve uma manhã, por exemplo, o meu filho fica na parte da manhã no CCA, ali ela já vai alimentada para a escola. Ali eu sei que ela teve uma boa alimentação. Uma alimentação que ela não tem na escola? Na escola. Por exemplo, o meu filho não come na escola. Ele fala: mamãe, a comida é muito ruim. Por exemplo, a gente tem que ter um cardápio que a criança goste. Legal ter uma alimentação natural, bacana, mas a gente tem que ver que tipo de natural a gente vai pôr numa alimentação de uma criança de uma escola pública. Isso na audiência pública do dia 27 foi muito bem reforçado disso, né? Todas as pessoas que pediram a fala lá, ou quase todas, desenharam essa questão aí da alimentação, de que a alimentação não é suficiente na escola e ela é muito boa, muito satisfatória no CCA. Né? Então, o CCA ela tem uma alimentação que eu não vou mentir. Tem dia que eu não tenho na minha casa. Não é todos os dias que eu tenho um salmão na minha mesa. Ele come lá. Ele tem todos os dias um cardápio diferente, um cardápio que eles gostam. O CCA se preocupa com uma alimentação voltada
para a criança. A escola pública não tem essa preocupação. Por exemplo, a gente tem uma mãe lá no dia da audiência que falou que ela trabalha na escola, que tem dia que não tem nem óleo para fazer o arroz. Então, por exemplo, como que eu vou ficar tranquila se meu filho vai passar um período integral numa escola onde nem alimentação ele tem? Então, a nossa preocupação é que eles façam uma junção. Quer corrigir o que está errado? Eu acho legal, porque é dinheiro público. Mas eles têm que saber corrigir. Quais são? Se foi em alguns CCAs e teve pessoas capacitadas, se as crianças estavam presentes, porque eles tiveram visitas surpresas. No Camille Flammarion, por exemplo, eles tiveram visita surpresa. Foram lá sem avisar. Então eles viram que tem toda uma estrutura. Tinha os alunos com praticamente 95% de presença, entendeu? Tem os professores capacitados, viu as crianças lá desenvolvendo alguns projetos. Então o que a gente quer é que eles entendam o seguinte: se tem falha, corrija onde está a falha. Os que estão 100%, deixa do jeito que está. Porque time que está ganhando a gente não mexe, não é isso? Na verdade, das 483 unidades, apenas 39, na verdade, é que receberam a notificação de fechamento e de contingenciamento de verba até outubro por não estarem adequadas. Então, é um universo até pequeno dentro dos 483, né, dos 400 unidades. De toda forma, fechar qualquer unidade na cidade de São Paulo que precisa tanto desse serviço, né, das mães e os alunos, é prejudicar a comunidade. É prejudicar a comunidade, né? Uma outra questão que chamou muito a atenção foi a fala da secretária Berenice da Assistência Social, dizendo que ela quer 100% de frequência nos CCAs. Eu queria ouvir do senhor Dirceu, por exemplo, o que o senhor acha dessa questão da frequência? Não consegue. Não consegue, porque tem dia que tem crianças que estão doentes, né? O dia que foi a secretária lá para verificar o nosso, sim, naquele dia faltava 5 crianças. Por quê? Porque a perua quebrou. Sim. Né? A perua quebrou, não conseguiu trazer as crianças. Então, como é que nós vamos fazer? Mas elas faltam muito? Qual que é a média? Não faltam muito. Não falta muito. Porque criança em situação de vulnerabilidade é complicado também, né? Tem criança. Nem sempre o pai ou a mãe pode levar. Na verdade, criança no geral, até a escola pública, sim, também é impossível ter 100% de frequência. Nas férias, teve crianças que foram lá para almoçar, porque não tem em casa. Almoçavam lá, ficavam lá para almoçar. Eu creio que a frequência, nós lá fazemos um empenho muito grande para que ela seja 100%. Nos 3 CCAs e nos demais, me parece que vai por aí a reflexão. Agora, 100% tem um percentual de 5 crianças, 3 crianças, que você não consegue prever. Tem uma doença, tem a perua que o senhor falou, tem a vulnerabilidade que se caracteriza também pela falta de vínculos psíquicos com a família, etc. Mas aí acho que se nem o Papa nem o prefeito forem juntos, vão conseguir ser 100%. Agora, é preciso lutar para que o índice seja aquele estabelecido no convênio. Quando há uma defasagem grande, precisa avaliar o contexto, o local onde está inserido, para avaliar o que está acontecendo. Mas lá na minha região, nós estamos sempre aí, quase que no limite de 100%. Você quer fazer alguma consideração? Eu só ia colocar que nós estamos falando de crianças de 6 a 14 anos, né? Então, quando a gente diz vulnerável, não só aquela criança, né, mas é aquela família. Então, uma criança de 6 anos, ela não vai para um CCA sozinha, né? Então, também nós temos que ter esse olhar, que aí voltamos para a família, para os problemas, para a droga, como o senhor disse, né? Também tem isso. Então, uma criança de 6 anos é a mesma coisa quando eu encaminho para um psicólogo, eu encaminho para a saúde. Não vai. Porque aquela criança, ou mesmo aquele adolescente de 12 anos, não vai para um médico sozinho, né? Então, tem que ter a família integrada sempre. Então, a gente não pode só falar na criança. Aquela criança faltou, aquela criança não foi, né? A gente tem que pensar sempre... Ela depende de um adulto para levar ela até o CCA. Sempre do responsável, né? Um adulto não tem como. São muitas variáveis, né? Não dá para determinar uma ou outra, né? Eu vou dar um caso. Estupro familiar. Sim.
nós tivemos caso. Portanto, a ausência de um mês e o impacto que isso serve, você não tendo como identificar porque foge daquele barraco, vai no outro barraco até identificar, é uma situação que às vezes acontece. É um caso talvez extremo, não sei se nem se ele é extremo, pelo menos a gente verifica casos desses, a gente tem que saber compreendê-los e tratá-los adequadamente para resgatá-los através deste vínculo estendido à família, fragilizada, e o CCA é um canal de fortalecimento. Uma das falas do... Pode falar, se o senhor disse, pode complementar. Então, nós estamos até propôs na reunião, nós temos uma diretoria, 10 pessoas são diretores da casa, né? Sim. E eu estou propondo, por exemplo, vamos pegar a Eliana, mãe, pegar 2, 3 mães, nós vamos formar um grupo de mães que elas vão ver as necessidades lá dentro, entender as necessidades, para que a gente possa ampliar mais o nosso trabalho de assistência à criança e à família. Que nós temos vários casos lá gravíssimos a ser resolvidos. Olha que ideia maravilhosa. É uma ideia muito boa. Isso é uma ideia né? excelente. Parabéns. Ele quer fazer o quê? Fazer com que a família participe da vida do filho lá dentro e fora. Isso é extremamente importante. É uma interação, né? Muito boa. Você está Fortalece o vínculo, né? o vínculo familiar. Então, Eliana, vai se preparando já. Uma última questão aqui é a fala do secretário de Educação, Bruno Caetano. Ele diz assim, em entrevista para mim, inclusive no dia da audiência, de que o Estado está finalizando, então, esse estudo da reintegração com a Secretaria de Assistência Social, que as duas secretarias, então, vão trabalhar juntas nesse CCA, e de que ele quer implantar reforço escolar, aula de matemática, aula de português, dentro dos centros para crianças e adolescentes. Na concepção de vocês estão vocês trabalham com profissionais lá dentro que não têm pedagogia, não têm, na verdade, essa formação. O senhor acredita, padre, que essa exigência ou essa possível exigência da Secretaria de Educação para com os funcionários possa dar melhor resultado? Bom, eu falo pela vivência direta que eu tenho nos CCAs lá. Independente de estarmos na assistência ou em outra área, nós temos um plano de desenvolvimento dos profissionais. Internamente, nós temos palestras, temos aspectos pedagógicos, psicológicos que são tratados para além daquilo que o poder público possa oferecer. Para mim e para nós, eu acho, é uma premissa importante. Para que haja um serviço de qualidade, a formação permanente. Título pode significar muito, pode também não significar muita coisa. Se for uma outra área que haverá, pela lei, exigência de outro qualificativo, precisamos refletir e dialogar, porque aí a sustentabilidade desses profissionais, a base salarial é distinta, precisamos rever per capita e assim por diante. É um horizonte que precisa ser discutido com política pública e com os CCAs. Mas eu estou convicto de que há um trabalho muito sério, pelo menos pelo que eu conheço, também nesse desenvolvimento de profissional independente da rede pública. É o nosso caso lá. Senhor Dirceu, É isso mesmo. o senhor concorda com essa postura? Eu concordo plenamente. O senhor hoje tem quantos profissionais no seu CCA? 8. 8 profissionais. Eles não têm a pedagogia? Só 3. Só 3 têm. 4 tem. E se for uma exigência? Se for uma exigência, nós vamos trabalhar para conseguir que o grupo todo tenha essa formação, né? Lilian, o que você acha? Então, Discutível essa questão? eu acho que é discutível, porque, como eu falei anteriormente, né, nós temos que cobrar primeiro a educação, né? Então, acho que isso faz parte da educação. Se é um contraturno, né? Talvez não faça sentido essa colocar exigência, essa exigência, né? Porque, assim, como nós enxergamos, me corrija se eu estiver errada, como é que nós enxergamos o CCA hoje? Esse contraturno que foi para o CCA ou vice-versa, né? Muitos vão à tarde. Aquela alegria, gosta, brinca,
está ali inserido na sociedade de uma maneira geral, mas aí é educação. Então, se a gente vai exigir tudo isso para um CCA, não que não tenha que ter profissionais, não estou entrando nesse mérito, mas ter aula de matemática, português e reforço, eu acho que tem alguns que até fazem isso, porque tem muitos que saem da escola e vão para o CCA e já fazem a lição lá mesmo, tem alguns profissionais que colaboram, ajudam. Agora, ser obrigado, eu acho que é uma coisa para se discutir. É o que o senhor disse, políticas públicas. Por exemplo, lá estamos desenvolvendo agora, e a partir de agosto, um treinamento a partir da disciplina positiva. Tem toda uma literatura, tem profissionais que desenvolvem, porque nós entendemos que o resultado final do vínculo, da evolução da criança, do adolescente, necessita por trás um aprimoramento constante dos profissionais. E não é tão complicado fazer um plano de ação nesse horizonte. Nós estamos desenvolvendo ele e está sendo muito interessante. Além do projeto de valores Ser e Transformar, que também é nosso. Uhum. Bom, é um assunto ainda para ser debatido e eu espero que a Prefeitura de São Paulo possa nos responder a nós, a imprensa, responder a vocês, gestores dos CCAs, a mãe de alunos, que possam ter mais diálogo com a comunidade nesse sentido de dirimir dúvidas e dar melhores encaminhamentos de políticas públicas para esta questão. Já nos finalmente aqui da nossa conversa, no finalzinho da nossa conversa, Eliana, o que você espera de fato que a Prefeitura faça ou qual a atitude que você espera agora? Então, o que nós queremos? Eu, como pai, acho que a diretoria do Camille, né, a gente quer uma resposta concreta. Vai continuar o trabalho, vai continuar a verba, a gente quer uma resposta concreta. Não de boca, não vai fechar, não, a gente não quer essa resposta. Porque essa resposta pode ser mudada amanhã. A gente quer algo por escrito, nos garantindo, eu como mãe, o seu Dirceu como diretor do Camille, a gente quer uma resposta de que o trabalho vai continuar, de que nada vai mudar e que a verba que eles destinam todo mês sejam repassadas nas datas corretas, porque, afinal de contas, ela tem profissionais que trabalham, entendeu? Crianças que precisam ser alimentadas e depende dessa verba, entendeu? Lembrando que essa verba é para alimentação e pagar funcionários. Qualquer coisa que queira ser feito em evento, o próprio assistência faz um trabalho para desenvolver algo mais. Então a gente quer uma resposta concreta. Sim, esses que não foram notificados, esses que não fazem parte dos 39, vão permanecer abertos e recebendo mensalmente. A gente quer algo por escrito. A gente não quer nada de boca. A gente quer por escrito. Porque o que está escrito está concordado. E existe uma lei que nos resguarda com esse papel. Então a gente quer uma resposta. Padre, o CCA, acho que da Vila Piauí, foi para as ruas pedindo também que não feche, né, o local. Vai para a rua de novo se precisar? É o seguinte, a minha teoria, pais que não cuidam dos filhos comprometem o seu futuro. Um país que não cuida das suas crianças e adolescentes não garantirá sustentabilidade futura. Portanto, política pública, governo do Estado de São Paulo, do município de São Paulo, sejamos parceiros para sustentar os CCAs que realmente respondem, dando impacto positivo à sociedade. Isso que nós queremos preservar. Lilian, fortalecimento do Conselho Tutelar frente a esta questão, como é que você enxerga isso? Não, então, eu acho que nós temos que ter realmente uma resposta, não dá para ficar no achismo, vai fechar. Eu acredito ainda, né, que não irá fechar nenhuma, eu acho que vai ter só uma reestruturação, eu acho que prefiro acreditar dessa maneira. Uhum. Né? Então, se são 39, quantas crianças tem nesses 39 que fechariam? 1.500. Pois é. Então, acredito nessa reestruturação. Nós lá no Conselho estamos aguardando documentação, porque não dá para falar, como ninguém ainda não tem um papel, como ela disse, de vai acontecer isso. Então, eu acho que a gente tem que ser coerente, aguardar e ter essa resposta, já que nós tivemos essa oportunidade de estar aqui pedindo isso ao prefeito, que eles
a própria educação e a própria assistência hoje, que nos deu uma resposta para não ficar nessa angústia, principalmente mães, que a gente sabe que as que mais ficam, né, preocupadas do que vai acontecer. Então, nós lá nos comprometemos e estamos aguardando com todas as DRE, com todas as secretarias, pedimos já esse documento, que nós também temos que saber do que está acontecendo, mas que nos dê uma resposta, e principalmente para eles que estão aí. Conheço o mais que é da minha região, que é do Padre, que tem um ótimo trabalho, e vamos aguardar para ter essa resposta, né? Fazendo uma ressalva que os 2 CCAs, os 3 CCAs aqui, 4 presentes, não receberam a notificação, né? Nem o Camille Flammarion, nem o Vila Piauí, nem Vila dos Remédios e nem Vila Jaguara. Estão fora, mas aqui na nossa região há outros CCAs que receberam a notificação. Senhor Dirceu, o que o senhor espera daqui para frente? O senhor que tem esse CCA, o Serviço Assistencial, desde 83. Então, o senhor deve ter visto muitas mudanças, né? Nossa, como vimos. O padre também, porque também tem o CCA. Da época da Alzheimer. O tempo do Alzheimer. Então, e agora eu estou numa esperança, principalmente, que a Folha Noroeste nos dê uma força para que isso aconteça, né? Que não acabe o CCA. O papel da Folha Noroeste é esse, trazer a comunidade aqui no estúdio, ou então fora do estúdio, e ouvir a comunidade. Aliás, né? Cristina, nós parabenizamos por essa iniciativa, porque ela estabelece um diálogo com a sociedade civil, poder público, frente a um trabalho tão precioso que agrega muito à nossa sociedade atual. Zygmunt Bauman fala do mundo diluído, lá o sociólogo, nós queremos solidificá-lo no CCA, na família e na relação pública, e nessa parceria público-privada. É o fortalecimento de laços, né? Nós estamos unidos no mesmo objetivo. O CCA continue forte, confiante, para que a gente possa atender mais crianças. Quero agradecer a presença de vocês, da Eliana, do padre Mário Pistor, da Rede Aspromatina, da Lilian Belotti, do Conselho Tutelar da Lapa, e o Dirceu Fragoso, do Serviço Assistencial Camille Flammarion, aqui do Jardim Líbano, em Pirituba. Obrigado. E agradece, somos nós todos aqui. Muito obrigado pela conversa, que foi muito frutífera.